Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado, muito feliz, todo ele direcionado pelo Senhor e que Ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que Ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e a gente nos últimos dias nós temos meditado um pouco sobre a maravilhosa oração que o próprio Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, e a gente refletiu ali um pouco sobre cada uma das suas 7 petições contidas nessa oração. A gente contemplou os seus significados para as nossas vidas. A gente pediu pelo pão nosso de cada dia, pelo perdão das nossas ofensas, pela proteção em tempos de tentação. Que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, que venha o teu reino e as nossas dívidas sejam perdoadas. Não é verdade? Se você não acompanhou algum desses devocionais, você pode voltar no canal para poder ouvir novamente. Agora, após fazer todas essas súplicas, resta-nos a última petição. Santificado seja o teu nome. Então, antes da gente concluir, o Pai Nosso ele se volta inteiramente para a reverência, o engrandecimento do nome do Senhor, de Deus, não é verdade? É o louvor a quem toda a honra pertence, meu irmão. Então hoje a gente vai lá para o livro de Mateus, lá no versículo 9 do capítulo 6, e a palavra de Deus ela nos diz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Então essas palavras de Jesus, elas inauguram aquilo que a gente conhece como Pai Nosso. É disso que a gente falou nesses últimos dias. É uma oração poderosa na sua simplicidade que nos ensina, é um modelo perfeito deixado por Cristo sobre como a gente deve orar, como a gente deve se aproximar de Deus, da sua maravilhosa graça. O Pai Nosso ele começa no mais alto lugar, quando ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Então reconhecer a paternidade e a transcendência celestial de Deus deve ser a base de qualquer oração cristã. E essa oração, ela começa com os nossos olhos bem fixos, na absoluta soberania, na majestade de Deus. Agora, se a gente observa a vida de Jesus, ao longo dos seus sermões, por vezes ele se refere a Deus como Abba, um termo aramaico ali carinhoso para dizer papai, paizinho. E ele convida os seus discípulos, os seus seguidores, a terem o mesmo relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, reverente. Não é verdade? Quando a gente ora assim, meu irmão, a nossa perspectiva ela muda. Deus ele deixa de ser um ser distante e passa a ser o Abba, amoroso, o nosso paizinho, que nos conhece profundamente, nós como seus filhos. E é aí que a oração ela se torna não um ritual vazio, mas um diálogo vivo, brotando de um coração cheio de fé, cheio de amor por Deus. Porque Jesus ele não apenas nos ensina a quem dirigir a nossa oração, mas também o espírito com que a gente deve orar. Quando a gente volta um pouco lá no versículo 5, antes dele ensinar essa oração, ele diz bem assim, ó: Portanto, quando você orar, não seja como os hipócritas. Então, os hipócritas, como Jesus está dizendo, eles ostentavam publicamente uma falsa piedade, mas a verdadeira devoção, ela não busca atenção, ela não busca aplauso humano. Se a gente precisa de um elogio para as nossas orações, então nós somos pessoas orgulhosas. Ao invés disso, olha só como Jesus nos instrui lá no versículo 6. Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então a intimidade com Deus, ela nunca foi destinada a se tornar um espetáculo, muito pelo contrário. Mas a gente não está falando meramente de isolamento, não. Trata-se de examinar os motivos mais profundos do nosso coração, os motivos pela qual a gente tem buscado a Deus. Será que nós somos guiados pela sede genuína da presença de Deus, meu irmão? Ou será que tem algo, algum desejo egoísta que nos move até a presença de Deus? Às vezes, as nossas belas orações públicas podem mascarar um espírito interior de orgulho, de sermos vistos, de sermos notados pelos outros. Outras vezes, as nossas palavras simples brotam de um relacionamento rico, verdadeiro com o Pai.
que a gente possa julgar com sabedoria, com bastante sabedoria, os nossos corações, pois Deus ele vê o que os homens não conseguem discernir, não é verdade? Aquilo que só Ele pode ver sobre nós. E após estabelecer a quem a gente deve dirigir as nossas orações e com que espírito a gente deve fazer isso, Jesus ele prossegue na oração do Pai Nosso, com essa primeira súplica, quando ele diz: santificado seja o teu nome. É a instrução que ele nos dá a orar. Uma petição surpreendente. A gente não pede inicialmente bênçãos, a gente não fala sobre provisão, sobre proteção para nós mesmos. Em vez disso, a nossa principal preocupação é pela glória, pela santidade do nome de Deus. Adoramos a Deus pelo que Ele é em si, antes de lhe suplicar qualquer coisa. Então, assim, o nosso Pai, o primeiro e principal desejo da nossa vida, das nossas almas, é o que o nome dele seja engrandecido, temido, amado. De fato, se a gente olhar, toda a Bíblia ela glorifica, acima de tudo, a santidade de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Isaías, lá no capítulo 6, a palavra diz: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por séculos, meu irmão, esse cântico ele tem sido o clamor do povo de Deus. E Jesus ele resume os maiores mandamentos da lei de Moisés. Eu vou ler para você lá no livro de Mateus, lá no versículo 37 do capítulo 22. A palavra diz assim, ó: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amamos porque antes nós fomos amados, mas amamos ainda mais porque Deus ele é infinitamente digno de todo o nosso amor, de toda a nossa honra. Que a gente possa viver com essa consciência, que as nossas vidas, o nosso culto, as nossas famílias, elas possam testemunhar da beleza do nome de Cristo. Que em tudo aquilo que a gente fizer, seja glorificado o nosso Pai, acima de todas as coisas, porque Ele é a fonte de toda a bênção, pois dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, meu irmão. A Ele seja a glória para todo sempre, que Ele possa ser o primeiro na nossa vida, que a gente possa não esquecer disso, que a nossa oração possa começar assim, que a gente possa glorificar, honrar, amar o nome de Deus acima de todas as coisas. Guarda aí no teu coração, eu espero que produza bons frutos, não esquece, amo vocês em Jesus, e se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém, e amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e te dê um dia excelente pela frente, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.